Estamos na reta final das eleições americanas e o dólar e o S&P 500 estão corrigindo para baixo. Vamos ver como essa situação vai evoluir. We will see how we believe this could evolve over the next few weeks. Vamos começar com o gráfico intraday para o par euro-dólar. O par esteve em uma correção para baixo durante a maior parte de outubro, mas recentemente se reverteu e está um pouco acima das suas metas de correção, apontando para mais metas impulsivas, em torno dos níveis 1,12 e 1,13. No gráfico diário, a situação é um pouco mais amena, pois ainda estamos em uma tendência descendente, com potencial para queda em direção aos níveis 1,065, 1,04. Dito isso, o índice de risco está entrando para um território sobrevendido e os envelopes estão se tocando. Portanto, o recente movimento ascendente que vimos talvez seja o primeiro passo para o processo de formação de um fundo, apesar de não podermos confirmar a reversão. No gráfico semanal, que traz uma perspectiva para os próximos trimestres, esse movimento é confirmado. O par tem estado em uma correção para cima desde 2015, que nunca conseguiu provocar uma nova venda generalizada. O par está basicamente formando uma boa base, especialmente considerando que o índice de risco está muito sobrevendido. Nesse sentido, nossa expectativa é de que essa correção para cima comece a subir novamente nos próximos trimestres. Resumindo, temos uma potencial tendência de alta no curto e longo prazo e um período de consolidação no médio prazo. Passando para o par dólar-iene, a moeda japonesa tem se fortalecido diante do dólar neste período que antecede as eleições. Como podemos ver no gráfico, tivemos um movimento forte após uma boa recuperação em outubro. As metas poderiam nos levar de volta aos níveis em torno de 101,99. Dito isso, no gráfico diário, estávamos em uma consolidação para cima bastante construtiva, com os envelopes se revertendo, que poderia continuar após essa correção. Nós acreditamos que temos uma espécie de retração aqui, e que vamos subir mais até o final do ano, com metas potenciais entre 106 e 110. O gráfico semanal ainda continua bastante negativo, e o movimento ascendente é visto como uma correção para cima no momento. Esses níveis são muito interessantes historicamente, porque estão dentro dessa zona de suporte e resistência. Apesar de estarmos construtivos e esperarmos mais alta em 2017, não podemos ignorar a tendência de longo prazo, que ainda é descendente. Nesse sentido, o par dólar-iene está em uma conservadora correção para cima. Resumindo, a tendência ainda é descendente, portanto, precisamos ter cautela. Nós acreditamos estar construindo uma base e que veremos uma correção para cima nos próximos meses. O par libra-dólar esteve muito sobrevendido durante o mês de outubro e agora está subindo. O par atingiu suas metas de correção entre 1,2360 e 1,25. E nós acreditamos que o nível 1,25 será uma forte resistência. No gráfico diário, que traz a perspectiva para os próximos meses, apesar do movimento ainda não ter se esgotado, o par já quase atingiu sua meta e está entrando em território sobrevendido. Portanto, considerando um pouco mais de retração, nós acreditamos estar construindo uma base aqui, que poderia provocar uma alta até o início de 2017. No gráfico semanal, que traz uma perspectiva para os próximos trimestres, o movimento também ainda não se esgotou, mas já praticamente atingiu suas metas e está sobrevendido. Resumindo, temos um fundo intermediário no gráfico intraday, que está reagindo para cima e já atingiu suas metas de correção. Nós acreditamos que a situação geral esteja começando a se tornar mais construtiva. No gráfico diário, as metas já foram praticamente alcançadas, assim como no gráfico semanal, apesar de não podermos confirmar se essa tendência descendente já se esgotou. Agora vamos dar uma olhada no ouro, que tem subido em função das eleições nos Estados Unidos. As metas poderiam nos levar de volta a níveis em torno de 1.330 e possivelmente 1.353.
2023. No gráfico diário, o metal estava em uma correção para baixo desde julho. É importante notar que esse movimento é inverso ao das taxas de juros, que tem corrigido para cima. Nós acreditamos que à medida que as taxas de juros continuem subindo, a alta do ouro será limitada. Dito isso, nós já terminamos uma correção para cima e começamos a subir novamente. No gráfico semanal, podemos ver o primeiro movimento ascendente, que foi muito forte durante a primeira metade do ano e que estamos começando a subir em direção a essa zona de correção. Por causa do argumento da taxa de juros que eu mencionei anteriormente, acreditamos que será muito difícil sair dessa zona. Portanto, esperamos uma resistência muito forte, acima do nível 1.400. Resumindo, o ouro está em uma correção para cima no longo prazo, em uma correção para baixo no médio prazo e em uma tendência ascendente no curto prazo. Portanto, temos uma potencial tendência de alta em um período de consolidação. E finalmente vamos dar uma olhada no S&P 500, que está praticamente em território sobrevendido no momento. Apesar de ainda estarmos a apenas um dia das eleições, acreditamos que a maior parte da venda generalizada já foi realizada. As metas já foram alcançadas. O índice de risco está sobrevendido e os envelopes estão se tocando. Essa consolidação para baixo, que tem durado desde meados de agosto, foi um pouco mais forte do que o esperado. Rompeu abaixo das mínimas de setembro e agora está testando a zona que prevalecia antes do referendo da Brexit. Dito isso, nós acreditamos que ainda há potencial para a queda em direção ao nível 2040 e possivelmente a níveis mais baixos, mas o tempo dessa correção já está quase esgotado, restando provavelmente apenas mais algumas semanas. A tendência de longo prazo ainda é ascendente, portanto, não vamos dramatizar tanto a situação por enquanto. No gráfico semanal, o índice ainda está subindo. Apesar de sinais de estresse nos envelopes, o índice de risco ainda não está sobrecomprado. Portanto, ainda há espaço para alta. As metas foram alcançadas, mas metas impulsivas ainda são possíveis para movimentos muito fortes. Resumindo, a tendência para o longo prazo ainda é ascendente em um período de consolidação, que parece sobrevendido no curto prazo, com algum risco no médio prazo. Entretanto, o tempo dessa correção parece estar se esgotando. Portanto, nossa expectativa é de que o S&P 500 comece a subir novamente a partir de meados de novembro. Isso encerra a nossa análise de hoje. Obrigado pela audiência e até mais. That's it for this week. Thank you very much.